Boa tarde, investidores. Sejam bem-vindos a mais um tempo de resultados aqui no Money Times. Dessa vez, para falarmos sobre os resultados referentes ao segundo trimestre de 2023 para a M. Dias Branco. Eu sou Pascoal Augusto, repórter do AgroTimes, e vou conversar hoje com o Fábio Cefali, diretor de Relações com Investidores da empresa. A M. Dias reportou receita líquida de 2,8 bilhões de reais, com aumento de 14% para o mesmo período do ano passado e alta de 15% ante o último trimestre. Fábio, obrigado por falar com a gente. Então, explica para a gente o que essa alta na receita líquida representa e como vocês avaliam os resultados da empresa no segundo tri. Oi, Pasquale, tudo bom? É um prazer compartilhar os resultados da M. Dias com você, com todo o público que te acompanha. Eu já me coloco aqui à disposição para outros momentos como esse. O resultado da M. Dias Branco no segundo trimestre, na nossa visão, foi um resultado muito bom. Nós tivemos crescimento de receita que veio pelo aumento de preço médio e pelo crescimento dos volumes, tanto na comparação com o ano passado, quanto na comparação com o primeiro trimestre desse ano. No curto prazo, já vimos uma redução dos custos, algo que é positivo para a evolução sequencial das nossas margens, tanto margem bruta quanto margem EBITDA. Tivemos um EBITDA nesse TRI de 377 milhões de reais, que foi 6% superior ao do ano passado e 117% superior ao do primeiro trimestre desse ano. E no 2T23 tivemos uma geração de caixa operacional recorde para M. Dias. Desde o IPO, que foi em 2006, essa foi a maior geração de caixa da empresa, que somou 512 milhões de reais. Eu queria que você falasse para alguns novos investidores, eles desconhecem a maioria das teses do agronegócio. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o negócio da M. Dias Branco e os focos da empresa. A M. Dias Branco é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil e da América Latina. Nós temos mais de 20 marcas, somos líderes nas categorias de biscoitos e massas, com praticamente 1/3 do mercado no Brasil. A empresa começou como uma padaria na década de 50, no Ceará. Da padaria foi para uma fábrica de biscoitos e massas também no Ceará, uma fábrica pequena. Na década de 70 abriu uma fábrica maior, que ainda é a nossa sede, né? E até o ano de 2003 teve um crescimento orgânico nas regiões Norte e Nordeste, e aí já ganhou um tamanho, uma escala relevante. Em 2003, fizemos a nossa primeira aquisição fora do Nordeste, que representou 2 passos importantes, né? Primeiro, ter sido a primeira aquisição, e segundo, dar o primeiro passo fora das regiões Norte e Nordeste. Isso quando nós adquirimos a empresa Adria, né? Que é uma das principais marcas de massas do Brasil. De lá para cá, continuamos crescendo as nossas marcas originais, né, como a marca Fortaleza, marca Richester, marcas que foram desenvolvidas internamente, e demos continuidade a um processo de aquisições importante, e hoje somos a primeira empresa em biscoitos e massas no Brasil, e temos uma participação relevante também em farinha de trigo, margarinas e snacks. Você falou da farinha de trigo, eu queria perguntar como que a empresa tem lidado com essa queda das commodities. Se você explicasse um pouquinho como ela afeta a empresa. A queda das commodities, hoje, biscoitos e massas, que são as duas principais categorias, representam 75% da nossa receita. O trigo é o principal insumo dessas duas categorias. Então, assim, quando o trigo cai, os nossos custos também caem, e nós temos uma evolução positiva das margens, né? Esse costuma ser o impacto da queda do trigo nos nossos resultados. A farinha de trigo representa cerca de 15% das nossas vendas, né? E a farinha de trigo ela tem uma dinâmica um pouco diferente de biscoitos e massas, porque a farinha é praticamente uma commodity. Então, quando o preço do trigo cai,
o preço da farinha costuma cair, quando o preço do trigo sobe, o preço da farinha de trigo também sobe. E eu queria perguntar como que está a expectativa para novos negócios e investimentos ao longo de 2023. Nós, assim, até pela natureza, né, tem duas questões aqui, o CAPEX, né, que são os investimentos, e a estratégia de aquisições, né. CAPEX, nós estamos investindo esse ano na parte fabril, na distribuição e também em sistemas. Sistemas têm recebido aportes relevantes ao longo de 2022, 2023, e esse movimento deve continuar ao longo de 2024, até para dar mais robustez ao nosso ambiente de sistemas. M&A, até pela natureza desse negócio, a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas eu posso te dizer que é algo que já faz parte do processo da M Dias. A gente sempre mantém o radar ligado para boas oportunidades de investimentos em M&A, né? As últimas aquisições foram duas no Brasil, a Latinex e a Jasmine. A Latinex focada principalmente em snacks, a Jasmine em produtos saudáveis, e fizemos uma aquisição também no ano passado no Uruguai, que foi o nosso primeiro movimento inorgânico fora do Brasil. Eu queria que você destacasse alguns fatores de otimismo e pessimismo para a empresa no cenário macroeconômico. Acho que assim, nós estamos sempre suscetíveis às principais variáveis macro, né? Então, câmbio, por exemplo, né? 60% do nosso custo, né, tem alguma conexão com o dólar, que o trigo é cotado a preços internacionais, o óleo de palma também, açúcar também, cacau, as embalagens. Então, as variações do câmbio acabam impactando os nossos custos. Então, quando o real aprecia, nós temos custos menores, né? Taxa de juros, embora a empresa não seja muito alavancada, a nossa alavancagem hoje está em 1,2, né? Mas o aumento da Selic ao longo dos últimos trimestres trouxe sim um impacto desfavorável no nosso resultado financeiro e, consequentemente, no nosso lucro líquido. Então, a queda da Selic, que começou na última reunião do Copom, se esse movimento continuar, tende a ser benéfico para o nosso lucro líquido, né? O ambiente de consumo também, né? Assim, endividamento das famílias, a forma como as famílias estão consumindo. Então, a M Dias acaba sendo um bom recorte do Brasil, né? Porque a gente opera no país inteiro, em mais de 3.500 municípios, né? Em alimentação, ou seja, são itens que o consumidor consome todos os dias, então a gente consegue medir bem como está sendo o desempenho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a política de dividendos da M Dias. Há uma expectativa para pagamentos ainda esse ano, certo? Vocês até lançaram um calendário. Sim, nós temos um calendário anual. Nós pagamos 60% do lucro líquido distribuível. O lucro líquido distribuível, isso é importante para quem vai nos acompanhar, é o lucro líquido total menos as reservas, menos os incentivos fiscais. Então, essa parte do lucro líquido, que a gente chama de lucro líquido distribuível, 60% nós pagamos na forma de JCP ou dividendos. Todos os trimestres, nós fazemos um adiantamento de 5 centavos por ação. Então, o acionista da M Dias sabe que no último dia de cada trimestre, ele ou ela vai receber 5 centavos por ação, e no segundo trimestre do ano seguinte, nós fazemos o complemento para chegar nos 60%. Para a gente finalizar, eu queria te perguntar, aos investidores que estão nos acompanhando e não conhecem muito a ação, quais fatores vocês destacam sobre a tese? Hoje, os investidores eles têm acompanhado muito a dinâmica de preços, né, preço dos produtos vendidos, a dinâmica dos custos, principalmente em função da queda no preço das commodities, no trigo, no óleo de palma,
em outras commodities que são importantes também para o nosso resultado. Um tema que foi muito discutido com os analistas e com os investidores após a divulgação tanto do primeiro trimestre quanto do segundo trimestre desse ano, foi a recuperação das margens, né? E aí acho que um último tema, a geração de caixa. A M Dias, historicamente, é uma empresa que gera muito caixa, né? E esse último trimestre não foi diferente disso, com esses 512 milhões de reais de geração de caixa e, consequentemente, desalavancando a empresa. Eu quero agradecer ao Fábio Cefali, diretor de Relações com Investidores da M. Dias Branco, por participar do nosso Tempo de Resultados. Obrigado, Fábio. Obrigado, foi um prazer, até a próxima.